Fala pessoal, professor Eduardo aí mais uma vez com vocês, trazendo aí o melhor da informática para concursos. Hoje, de forma especial, vamos trazer o quê? Qual o conteúdo aí? PM Espírito Santo aí, a parte de soldado. Você que vai fazer então a PM Espírito Santo e com cargo de soldado. Fica com a gente aqui porque nós temos muito conteúdo bacana aí para vocês poderem visualizar comigo. E hoje nós vamos trabalhar aí o conteúdo especial de Excel, planilhas eletrônicas, para que você possa ver vários conceitos importantes comigo aqui na prática sobre Excel, ok? Bora lá então para a nossa primeira questão aqui na tela comigo. Vamos lá. Vamos começar então com algumas questões de fórmula para poder ver como é que está o seu entendimento aí sobre alguns conceitos. Vamos lá. Considerando as seguintes células do Excel, idioma português Brasil, calcule o valor da fórmula A2 mais B5 menos C1 mais C2. Tá, o que é isso então, professor? É lógico que ele já deu para vocês aqui os valores, né, de A2, B5, C1 e C2. Eu só estou substituindo então os valores aqui na fórmula, né? A2 é menos 1, B5 32, menos C1 que é menos 23 e o C2 é menos 27. E aí? Eu já estou perguntando para vocês aqui agora, né? Qual seria o resultado inicial? Como que a gente faz então o processo aqui de resolução então desse tipo de coisa? Perceba que nós temos aqui o mais, depois nós temos o menos, nós temos um parênteses aqui acontecendo, né? O que nós vamos fazer aqui primeiro? Nós vamos de fato, né, fazer o menos 1 mais 32. Esse primeiro passo aqui, esse aqui. Menos 1 mais 32, nós temos o quê? 31, né? Positivo aqui. E menos 23 com menos 7, nós vamos somar, não é isso? Menos com menos é como se fosse soma na nossa prática aqui. Então, menos 23 com menos 7, nós temos aqui menos 30. E agora que vem a situação, pessoal, tem muita gente que erra neste ponto aqui agora da prova, né? Nós temos aqui, ó, 31 menos 30. E aí, o que a gente faz, então, agora? Será que isso aqui vai virar um mais? Será que isso aqui é menos? Menos aqui fora com menos aqui vira mais? O menos aqui com menos do cá é menos mesmo? Como é que a gente faz? Vai ser 31 menos 30, que vai dar 1, que é a letra A que está aqui, tá vendo? Porque são duas possibilidades aqui, né, gente? Ou vai ser menos isso aqui, ou somando os dois, aí vai ser mais. Não tem multiplicação, divisão, não tem nada disso. É uma dessas duas situações que a gente tem. Ou vai ser a letra A 1, ou vai ser a letra D aqui que nós temos aqui 61. É uma das duas aqui que nós temos aqui como resposta. Menos 1, né? Menos 1 não vai ser porque 31 é maior que 30 aqui, então não vai ser. 30 também não vai ser porque não tem nem possibilidade de ser isso. Menos 31 mais menos ou mais 30 aqui não vai dar nunca 30. Então letra B e C eliminamos já. Nós temos aqui a letra A e a letra D. Olha como é que a banca é maldosa e colocou isso para você aí. Justamente causar agora a confusão na sua cabeça o que é de fato a resposta correta. Então a resposta correta seria o quê? Seria 61, porque de fato nós vamos somar menos e o menos lá de fora. Só que você precisa entender por que virou mais aqui, gente. Isso aqui é super importante para vocês entenderem isso, a questão do parênteses aqui. Eu peguei e trouxe, na verdade, essa tabelinha aqui para você. Eu gostaria que você tirasse um print, anotasse isso aí, para que se por acaso isso cair na sua prova, você não errar, ok? Então vamos lá, ó. Quando o sinal de fora, presta atenção, você tem aqui um parêntese, olha, você tem o sinal negativo dentro e positivo fora. Então aqui é o contrário que está acontecendo aqui, tá vendo? O negativo está dentro, só que lá de fora do parênteses eu estou tratando mais, ó, mais e mais, ok? Então as situações que eu tenho, olha, quando o sinal de fora for positivo, olha, mantém o sinal de dentro. Então se aqui fosse mais aqui, por exemplo, ó, eu manteria o de dentro que seria o menos, aí daria 1 de fato aqui. Então todas as vezes que você tiver um sinal de mais, fora do parêntese, sempre vai manter o sinal que está dentro do parêntese. Então vai manter o quê? O menos 2 aqui. Mais com mais, logicamente, vai dar mais. Mais com menos vai prevalecer o menos aqui. Isso aqui quando for positivo fora do parêntese. Quando for negativo, que é o caso que nós temos aqui, tá vendo? Ó? Negativo fora do parêntese. Olha, quando o sinal de fora for negativo, inverte o sinal de dentro. Olha que interessante isso. Inverte o sinal de dentro. Então, olha, se é negativo fora e negativo dentro, inverteu o sinal de dentro, que é negativo, virou mais, ó. Agora, se é negativo fora e é positivo dentro, inverteu o sinal de dentro, virou menos.
Se aqui então fosse, olha, menos e aqui fosse o mais, o menos iria prevalecer aqui nessa situação. Gente, parece ser coisa idiota, vamos dizer assim, né? Coisa mais banal do mundo, não é isso? Mas às vezes esses detalhes bobos aqui ninguém nunca te falou. Né? Esses detalhes bobos aqui de uma questão, de uma fórmula que pode ser usada. Não tem só essa questão aqui, já vi outras questões caindo coisas parecidas que as pessoas não sabem o que fazer para poder resolver. E é questões de fórmula matemática, em coisas simples, mais e menos. Mas se você não souber dessas regrinhas básicas aqui, você vai acabar com certeza errando aqui na hora da prova. Beleza? Vamos seguir então para mais uma questão. Resultado 61, letra D então aqui. Ok. Outra questão que nós temos aqui, no Excel, qual caractere deve ser colocado antes da letra da coluna, do número da célula ou de ambos para obter uma referência absoluta de uma célula. Referência absoluta de uma célula. Letra A, 2 pontos, letra B, ponto e vírgula, letra C, hífen, letra D, percentual e letra E, cifrão. Qual que é a resposta correta para poder, então, colocar e manter uma referência absoluta de uma célula? Letra A, B, C, D ou E, que seria a questão aqui nossa correta. Seria a letra E aqui, que seria o cifrão. Né? E a referência absoluta que nós temos, você vai ver que esse cifrão ele vai estar antes da representação da célula aqui da coluna e antes também da representação da célula da linha. Tá vendo? Então você tem um cifrão antes do A, né, e antes do número aqui da linha. Então, se eu colocar cifrão A e cifrão 2, essa célula A2 ela vai ser uma referência absoluta. Então, se eu tiver uma fórmula, por exemplo, lá, e copiar e colar essa fórmula lá, e aonde eu coloquei referência dessa forma, isso aqui não vai alterar nem a coluna e nem o valor da linha. Então vai permanecer o valor que está lá. Se a célula, por exemplo, lá, A2, olha, foi igual a 10, ok? A2 é igual a 10. Você está usando uma fórmula lá e está usando cifrão A, cifrão 2. Vou pegar aqui só para você poder entender. Vamos supor que essa fórmula aqui está pegando A1, um valor... Vou fazer uma tabelinha aqui, né, Eduardo? Vou poder melhorar para vocês aqui, ficar legal. Bem legal aqui, ó. Nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, A, B, C. Ok? Temos aqui uma tabelinha aqui bem simplesinha, só para você poder entender. Aí vamos supor que aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 10. E eu estou, na verdade, fixando a célula A2. Fixando o valor 10. Vou colocar ele aqui entre também um quadrado em volta dele. Significa que este valor ele está fixo. Indiferente da fórmula que você usar, ele não vai alterar. Então, se você estiver usando, por exemplo, aqui uma fórmula, por exemplo, aqui de A1, mais, vamos pegar aqui, sei lá, 5 mais A2. Aqui está sendo 5 mais A2. Se eu estiver usando 5 mais A2, quanto vai dar 5 mais A2? 5 mais A2 aqui vai dar... 5 mais A2 vai dar 15, né? Vai dar 15. O A2 aqui é 10 e o 5 eu estou somando vai dar 15. Se eu pegar essa fórmula aqui e arrastar ela para baixo aqui, ó, vamos supor que aqui seja o número 20, por exemplo. Se eu arrastar ela para baixo aqui, o que vai acontecer, professor? Ela vai se manter aqui, o número 10 ele não vai mudar. Ele vai se manter aqui o número 10 também. Então, resumindo para vocês poderem entender, quando você coloca qualquer tipo de célula como fixa, referência absoluta, é como se fosse um valor, por exemplo, de porcentagem de aumento que você vai dar, que é de 10%. E esse 10% está numa célula A2. Qualquer forma que você for usar e arrastar e puxar para qualquer lugar, sempre vai ter que ser 10. Não vai mudar para 11, 12, 13, dependendo de alguma coisa. Sempre vai ser o 10. Então, você fixou, então, esse valor, tanto da coluna quanto da linha, você não vai alterar eles. Então, isso aqui é referência absoluta. Agora, quando você tem uma referência relativa, aí, quando você faz uma fórmula, por exemplo, matemática lá, né?
Deixa eu pegar mais uma vez aqui, rapidinho aqui, eu acho que vai ser interessante agora para você poder te mostrar. 1, 2, 3, A1, B, C. Eu tenho, por exemplo, 10, 20, aqui. E aqui eu tenho 5 e 5. Vamos supor que você usou uma fórmula aqui, ó, igual soma A1, 2 pontos, A1, 2 pontos, B1. Então, eu estou somando aqui os valores de A1 até B1, né? Então, eu estou somando o valor 10 e 20. Então, isso aqui vai dar quanto? 30 aqui, não é isso? Isso aqui está dando 30. Essa fórmula, por exemplo, quando você clicar e arrastar ela para baixo, copiar e colar aqui, automaticamente esses valores aqui, onde está A1, onde está B1, eles vão se alterar para A2, 2 pontos, e B2. E B2. Por que vai fazer isso, professor? Porque essa célula aqui, ela é relativa, e quando ela é relativa, ela vai alterar automaticamente ali os valores da célula à medida que você vai copiando ali a sua fórmula matemática, tá? Então, por isso que de A1 até B1, você clicar essa fórmula de soma e arrastar ela para baixo, ou copiar e colar embaixo aqui, em C2 aqui, ó, automaticamente essa fórmula, se você clicar 2 vezes nela, vai estar lá A2 e B2, tá? Isso aqui vai estar acontecendo dessa fórmula aqui. Se eu clicar e arrastar para baixo, vai estar A3 e B3. Então, automaticamente isso vai acontecer porque aquilo é relativo. Eu não estou fixando nem linha e nem coluna. Agora, se você estivesse fixando, por exemplo, né, a célula A1, ela fosse fixa aqui, ó, A1 estivesse fazendo fixa, referência absoluta, tivesse o cifrão aqui e 1, sempre ele estaria somando o valor 10 aqui, ó. Não iria estar mudando o valor. Então, o que ia acontecer? Ele ia somar sempre o valor 10 com o valor que está na coluna B. Esse valor aqui de A aqui sempre ia ser 10, porque eu fixei aqui o valor de A. Ele não muda. Então, isso aqui não ia ter mudanças ali acontecendo ali na prática, tá? Então, referências relativas, existem alterações que podem acontecer tanto quando você faz ou puxa a fórmula para baixo da linha ou da coluna, porque é relativa, então ela vai conseguir fazer isso. E referências aqui que eu tenho absolutas, esses números eles não se alteram. Referência mista aqui, ó, quando você fixa, eu estou fixando aqui no caso somente a coluna e estou deixando a linha poder variar. Então significa que ele pode pegar, ou seja, eu só vou pegar elementos da coluna A e vai variar, por exemplo, aqui os valores da linha. Mas a coluna eu não pego de outra. Eu não consigo pegar, por exemplo, valores da coluna B, que nunca ele vai pegar um valor da coluna B, sempre vai ser de A, o que vai variar somente as linhas aqui da minha planilha. Aqui, ou você pode fixar a linha e fazer a variação da coluna. Quando eu quero pegar a fórmula e passar a fórmula, por exemplo, aqui é B, eu tenho uma soma aqui acontecendo, eu quero pegar essa soma e passar agora para frente, agora na coluna C. Se você clicar e arrastar essa fórmula para cá, você está alterando então a coluna. Então, se você não tem aqui, ó, fixado, por exemplo, a coluna, essa fórmula aqui ela vai acontecer de forma natural, sem problemas nenhum. Então, agora, se eu pego essa fórmula e arrasto para baixo e fixo aqui a minha coluna, significa então que os valores da coluna não vão ser alterados, só vai ser alterado o valor da linha. Se eu fixo então aqui somente o meu valor de coluna e deixo a linha livre, significa que o meu valor de coluna vai ser alterado, pode ser alterado, e o meu valor de linha vai ser fixado. E aí, logicamente aqui, fazendo mais uma vez a referência aqui com os valores absolutos, as referências absolutas, gente, se eu fixo os dois, significa que não há alteração. Você não pode alterar nem o valor da linha e nem o valor da coluna, porque você está fixando os dois, tá? Então, eu tenho as referências absolutas, as relativas que vai alterar tanto a coluna quanto a linha, e as mistas aí que são as fixações que você tem ou só da linha ou só da coluna que você pode escolher. Na prática, hoje, vou ser sincero, a gente usa mais a relativa, né? Você já deve ter visto aí, geralmente quando você vai fazer fórmulas matemáticas, estão usando mais as referências relativas. Mas em algumas situações eu quero fazer essa fixação e aí você, sabendo desses conceitos aqui, você pode fazer isso aí acontecer. Beleza? Vamos passar para mais uma questão então aqui. No Excel pode mostrar, o Microsoft Excel pode mostrar esse monte de cerquilha aqui, né? Em células quando uma coluna não é largamente o suficiente para mostrar todo o conteúdo da célula,
um erro de digitação no nome da fórmula, células que foram referenciadas por fórmulas são excluídas ou coladas. Letra D, uma fórmula não consegue encontrar um valor de referência. Seria a letra A, a letra B, letra C ou letra D? Resposta correta aqui seria a letra A. Todas as vezes que você vê esse monte de cerquilha aqui, é porque falta o quê? Falta largura ali da coluna para poder mostrar os dados. Às vezes está mostrando dados com muito casas decimais, e aí a largura está pequena, você vai ver que vai aparecer esse monte de cerquilha lá para vocês lá. E aí você precisa o quê? De aumentar, então, o tamanho ali da sua coluna para você poder visualizar, então, as informações da coluna ali. Beleza? Mais uma questão aqui, então. O título da tabela, relação de benefícios dos servidores, ocupa uma única célula cuja largura possui 3 colunas. Tal formação demonstra a utilização do recurso centralizar, justificar, mesclar e centralizar, agrupar ou área de impressão. Então, está te mostrando esse recurso aqui que está, ó, relação de benefícios dos servidores. Está percebendo que ela está centralizada aqui no meio essas células que estão aqui. Então, isso aqui é centralizar, justificar, mesclar e centralizar, agrupar ou área de impressão. Isso aqui, na verdade, é mesclar e centralizar. Então, é como se eu tivesse pegado e selecionado todas essas células aqui, ó, e clicasse em mesclar e centralizar. O que ele vai fazer para mim, professor? Ele vai vir aqui, ó, e tirar essas colunas aqui. Isso aqui se tornaria única, igual está ali, relação de benefícios dos servidores que eu tenho ali. Mesclagem de células sempre acontece assim. E eu posso fazer mesclagem, aqui eu estou fazendo mesclagem, gente, em relação às colunas, tá vendo? Mas eu posso fazer mesclagem em relação à linha também. Se eu fizer aqui, ó, selecionar todos esses itens aqui, ó, essas linhas aqui, ó, dessa coluna, onde está escrito nome, abono e licença e mandar mesclar, quando eu mandar mesclar, essas 3 células aqui vai virar uma única célula. Uma coisa importante para você poder saber, quando você manda mesclar, olha, presta atenção, quando você manda mesclar células, seja de linhas ou seja de colunas, você só vai ter um único valor naquela célula mesclada. E qual vai ser esse valor? Perceba que eu tenho 3 valores aqui, nome, abono X e licença Y, ok? Mas quando eu mandar mesclar isso aqui, abono X e licença X não vai estar mais nessa célula mesclada, só vai aparecer para você o texto nome. Porque essas outras aqui, elas foram mescladas. A mescla sempre acontece, olha, sempre acontece da célula que está mais à esquerda de cima para baixo, tá? Ou da esquerda para a direita. Então, de cima para baixo, a célula está mais à esquerda, né? E mais em cima é o nome, tá vendo? Então, ela que vai prevalecer ali. Se eu fosse pegar agora e quisesse mesclar, por exemplo, essas células que estão aqui, ó, olha, selecionasse isso aqui agora. Eu quero mesclar essa célula, nome, o tipo e o valor, o número de dias. Qual que é o valor que vai ficar nessa célula mesclada, professor? Vai ser o nome, o tipo, o valor ou o número? Lembra do conceito. Toda vez que eu vou mesclar uma célula, eu tenho que olhar então a célula que está mais à esquerda e mais acima. No caso aqui, seria só mais à esquerda, porque acima não tem, porque é uma linha só, concorda? Então, ela vai mesclar tudo, vai ficar somente a palavra nome para mim ali. Ah, professor, deixa eu dar um outro exemplo para a gente poder concluir isso aqui também. Se eu fizesse isso aqui, ó, agora eu quero mesclar isso tudo aqui agora, quero virar uma célula só. Olha, selecionei todos esses itens aqui. Mais uma vez, o contexto. Qual que é a célula que está mais à esquerda e mais acima? Qual que é? O nome mais uma vez. Se você mesclar isso tudo aqui, ó, vai ficar na célula mesclada somente a palavra nome, tá? Então isso aqui não esqueça. Já vi questões do Excel perguntando sobre isso em questões de concurso, gente. O que ficaria quando você fizesse a mescla? Não só saber o que significa a mescla, o que está pedindo para você aqui na questão, mas saber desse conceito também. Quando você mescla seja mais de uma linha ou mais de uma coluna ali, você tem que saber esse conceito. Sempre o texto ou o conteúdo que vai ficar naquela célula mesclada sempre vai ser o que está mais à esquerda e mais acima para você. Beleza? Fica mais essa dica para vocês também. Mais uma questão então para vocês aqui, ó. Em uma planilha do LibreOffice Calc em português, na verdade isso aqui podia ser Excel, tá, gente?
Um técnico deseja contar a quantidade de células de E2 até E20, que possui algum conteúdo, desconsiderando as que estão vazias. Para isso, o cursor deve estar posicionado em uma célula fora deste intervalo e deverá utilizar a seguinte fórmula. Então, preste atenção aqui agora. Ele quer contar a quantidade de células de E2 até E20, E2 até E20, lembrando aqui que então é um intervalo, que possui algum conteúdo, desconsiderando as células que estão vazias. Então, ó, vamos só simular aqui a situação. Vamos supor que nós temos aqui, só para você poder ver, aqui eu tenho uma coisa escrita, aqui eu tenho uma coisa escrita, aqui eu não tenho nada escrito, e aqui tem alguma coisa escrita. Só lembrando que células vazias, aqui ele não pode considerar. Então, qual que é a fórmula, então, que eu uso para contar os conteúdos dentro de um intervalo, mas que não conte, por exemplo, as células que estão vazias? Seria igual contar de E2 até E20, seria conte ponto preenchidas E2 até E20, contar ponto valores de E2 ponto e vírgula E20, contar ponto valores E2 dois pontos E20, contar pontos células de E2 dois pontos E20. Só uma coisa importante para vocês poderem entender. Só baixar o ar-condicionado que o calor começou a pegar aqui. Quando eu falo que de E2 até E20 é intervalo. Intervalo em fórmula, gente, de Excel sempre vai ser representado por dois pontos. A célula que você quer, no caso aqui E2, dois pontos, E20. Então, qualquer lugar que você vê aqui que já não tem os dois pontos, você já pode tirar. Então, por exemplo, aqui na questão letra C, que nós temos aqui, ó, nós temos lá contar ponto valores, ó, E2 ponto e vírgula E20. Então, isso aqui já está errado, ó. Já posso cortar, então, isso aqui, que com certeza isso aqui já não vai ser a nossa resposta, porque está querendo pegar um intervalo de valores ali, então. Bom, depois que eu vi isso aqui, que todos aqui já estão dentro do intervalo de valores, agora, de fato, eu teria que ver agora qual que é, de fato, agora a minha fórmula que faz a contagem de conteúdo, sem contar, então, aqui a questão de células que estão vazias. Então, seria contar, conte ponto preenchidas, conte ponto valores e contar ponto células. Ó. Todas elas aqui com um nome diferente. Agora ficou com você. Você realmente deveria de saber agora qual que é a fórmula que faz isso. E a fórmula que faz isso é a fórmula conte ponto valores. Só para você poder saber, essa é a fórmula conte ponto valores que faz isso aqui. Deixa eu apagar aqui. E a célula conte ponto valores, olha aqui, ó, até dei um exemplo aqui, peguei lá do Excel, trouxe para vocês aqui, ó, que ela faz aqui, ó, calcula o número de células em um intervalo que não estão vazias. Não estão vazias significa que ela só conta valores que estão preenchidos. Agora, isso aqui é importante, gente, vocês entenderem que conte ponto valores conta número e conta texto. Se você tem uma planilha lá, por exemplo, lá, e tem uma planilha lá que tem uma coluna lá de nome, uma coluna de número. Então ele vai contar qualquer lugar que tiver, olha, número de células em um intervalo que não estão vazias. Qualquer coisa que a célula está preenchida, seja com texto ou seja com número, ele vai contar, ok? Isso é importante, porque nós temos também funções que contam somente número. Não conta, por exemplo, texto. Então você pode ter uma planilha lá, eu quero contar quantos números eu tenho aqui. Você pode selecionar a planilha inteira. Aquelas que não são números, ele não vai contar. Vai contar somente números. Nós temos isso também, tá? Que eu acho que vai ter até uma questão para frente de falando nisso. Eu vou deixar mais para frente para a gente poder comentar mais sobre isso. E aí, para poder contar somente as que estão vazias, existe também uma fórmula para isso, que você precisa saber e anotar aí também, ó, que é contar ponto vazio. Conta o número de células vazias em um intervalo de células específico. Então, você vai selecionar lá um intervalo e contar quantas células estão vazias. O contar ponto vazio vai fazer isso para você. Então, anote aí. Para você contar células vazias, é o contar ponto vazio. Para poder contar valores numéricos e valores textuais, é o conte ponto valores. Ok? Anotaram aí? Vamos lá, então. Seguindo, então, aqui mais uma questão para vocês aqui, ó. O uso do Excel se tornou padrão nas empresas de todo o mundo. E muitas vezes é preciso criar fórmulas para atender a demandas necessárias dentro do trabalho. Sendo assim, assinale a função no Excel que está escrita
incorretamente. Ok? Agora você precisava saber vários contextos aí para você poder visualizar aí qual que está escrito de forma incorreta. Agora a banca pegou pesado aqui, gente. Igual, maior, D4, 2 ponto e vírgula, D7, ponto e vírgula, F7, ponto e vírgula 3. Depois, igual, mínimo, D4, 2 pontos, D9, ponto e vírgula, F8, 2 pontos, F5, F57, desculpa, né? Depois, letra C, soma, depois eu tenho mínimo, depois eu tenho de A11, 2 pontos, A78, ponto e vírgula, de B10, 2 pontos, C23. Letra D, a fórmula hoje, abre e fecha parênteses. E letra E, multi, C3, C4 e D4. Qual que seria, então, a fórmula que está escrito de forma incorreta aqui pra gente? Qual que seria, então, hein, gente? Dá tempinho aí para vocês poderem pensar um pouquinho aí, tá? Pense aí um pouquinho aí de como que seria isso. Essa aqui realmente precisaria de conhecer muito bem a fundo as fórmulas aí para você poder responder a questão correta. A que está incorreto é a letra A aqui, ó. Ah, professor, mas por quê? Então, a função de maior, ela tem apenas dois parâmetros aqui. Dois parâmetros. Um parâmetro que é o intervalo de valores que você passa para ele, encontrar a posição do maior valor, e o segundo parâmetro é qual que é a posição do maior valor que você quer encontrar. Então, no caso aqui, está pegando, olha, 1, 2, 3, 4 parâmetros. O certo aqui, para ele poder fazer, seria assim, ó, igual maior, D4, 2 pontos, F7, ponto e vírgula 3. Se eu estivesse fazendo dessa forma, aí a fórmula estaria correta, porque toda função de maior, você precisa passar um intervalo de valores para ela, e o segundo aqui seria a posição, na verdade, que você quer encontrar aquele maior valor ali, naquela fórmula. Então, você passou o intervalo de valores para ela lá, aí você tem lá, o que ele vai fazer com esse intervalo? Vai pegar os valores, colocar em ordem decrescente, pegou todos os valores, colocou lá 20, depois colocou 18, 15, aí vai colocando todos os valores de D4 até F7 em ordem decrescente. E vai lá e pega qual que é a posição do maior valor que você quer retornar. Então, o 20 aqui é o meu primeiro maior valor. O 18 é o meu segundo maior valor. O 15 aqui, ó, é o meu terceiro maior valor. Então, nesse caso aqui, ele iria retornar nessa função aqui o número 15, porque o meu segundo parâmetro da função maior, que é o 3, é a posição do maior valor. E a posição do maior valor é o 3. Se eu mudar essa posição aqui para em vez de ser 3 aqui, colocasse 2, ele iria me retornar o número 18, porque 18 é o segundo maior valor que eu tenho dentro da fórmula. Então, está errado aqui por quê? Porque a função maior, mais uma vez, trabalha só com um conjunto ou um intervalo de valores que você vai passar para ela, e aí você depois vai passar qual que é a posição desse maior valor que você quer retornar. Então, por esse motivo, a função maior aqui ela está errada. Tem muita gente que confunde a função maior com a função de mínimo e máximo. Porque o mínimo, gente, você pode passar vários intervalos, tá vendo? Eu passei aqui, ó, passou primeiro, olha, um intervalo de valores, depois passou outro intervalo de valores. Se você quisesse continuar aqui, ó, e passasse só uma célula, por exemplo, você poderia. Se você quisesse continuar ponto e vírgula 10 aqui também, você poderia. Então, o mínimo não tem restrição em relação a isso. Você pode passar quantos intervalos de valores você quiser aqui, quantos valores você quiser para eu poder ir lá e buscar somente o menor. Você passa vários intervalos ou várias células ali, ele vai lá e busca para você o menor valor e te traz. Nessa situação aqui que eu passei do maior, não. Você passa um intervalo e você tem que passar qual que é ali, então, a posição daquele maior valor que você deseja que ele te retorne, ok? Então não esqueça desse detalhe aí com a gente aí na prática, para você não possa errar. Isso aqui é o principal motivo de erro aí que tem, é você conhecer as funções, né? Você conhecendo as funções, vocês com certeza não vão errar na hora da prática aí acontecer. Beleza? Então, função de maior, expliquei para vocês aqui já porque ela está incorreta. A função mínimo também expliquei. E agora a garganta está travando. Deixa eu beber uma aguinha aqui para a gente poder continuar. Rapidinho.
Boa, boa. Já bebi aqui uma aguinha. Beleza. A xícarazinha tá aqui. E mais uma aguinha, né? Vamos continuar então? Bora? Bora então. Vamos lá para mais uma. Deixa eu pegar o pincel. Então vamos lá. Continua a letra C. Tá certo? Tá certo, porque a função soma, olha. A função soma tá mínimo, tá vendo? A11 até A78 aqui. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula B10, dois pontos C23. Então, significa que a soma, eu quero somar o menor valor desse intervalo, ok? E depois somar todos os valores que estão dentro desse intervalo aqui, ó. Tá certo? Tá certo. A função soma, você pode usar funções dentro de funções, gente. Isso aqui tem que ficar muito claro para vocês também, tá? Então, isso aqui é bem importante você poder entender, tá? E só voltando aqui, ó, a função de maior e a função de menor é a mesma coisa, tá, gente? Só que uma retorna a posição do maior valor e a outra vai retornar a posição do menor valor. Mas é o mesmo contexto. A função de menor, você precisa passar um intervalo de valores que você quer encontrar ali a posição do menor valor e o segundo parâmetro, qual que é a posição do menor valor que você quer que a função te retorne. Ok? E o mínimo aqui também, e o máximo, né? A outra função máximo é a mesma coisa também. Função máximo, né? Você pode usar do mesmo jeito que você usa a função mínimo. Função máxima, você pode passar vários intervalos de valores, várias células ali, sem problemas nenhum. Você pode passar ali na função máxima, sem problemas nenhum, igual a gente faz aqui na função mínimo e o exemplo que está aqui, tá? Então, só para você poder entender, maior e menor é o mesmo tipo e característica de função, e função máxima e função mínimo é a mesma característica também de função que nós temos. Inclusive, são funções muito comuns de cair aí nessas questões de concurso que vocês vão fazer na parte de fórmulas do Excel, tá? Então, eu já falei com vocês da função soma aqui, né? Agora, a função hoje. O que a função hoje traz? Quando você coloca lá hoje e abre e fecha ali parêntese, você está trazendo a data atual ali de hoje. Então, ele vai lá e busca a data atual e te mostra a data atual. A data atual, né? Qual que é a data atual? Vai te mostrar, então, qual que é a data atual que você está. E a função multi também é uma função que está correta, porque multi é multiplicação, gente. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, 2, 3 e 2. O que ele vai fazer aqui na função multi? Vai pegar a célula C3 como se fosse 2, multiplicar pela C4. Então, 2 vezes 3 ia dar 6. E depois pegar a célula C4, o resultado, e multiplicar por D4. Então, vai pegar aqui 2 vezes 3 dá 6 e 6 vezes 2 aqui ia dar 12. É isso que ele ia fazer aqui. Então, multi é multiplicação. Multiplica as coisas em cadeia. C3 vezes C4, depois o resultado que deu C3, C4, multiplicaria por D4 aqui, então, que a gente teria, então. Então, que o resultado dessa fórmula aqui, por exemplo, daria 12. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12, ok? Então, a célula multi é a célula para poder fazer multiplicação de valores. Você também poderia estar utilizando a célula multi, não, a fórmula multi, tá, gente? Célula não, Eduardo, a fórmula multi, ok? Vai anotando, então, essas questões que eu acho que são super importantes aí para vocês aí, viu, pessoal? Beleza? Vamos lá, continuando, então, com mais uma questão aqui na tela agora, para a gente poder visualizar. Considere a planilha do Excel, versão português, apresentada abaixo. Então, nós temos essa planilha lá para vocês. E vai te perguntar o seguinte, ó. Se um usuário preencher a célula C1, a fórmula igual média de A1 até B4, ponto e vírgula 5, o resultado dessa operação será o valor 1, será o valor 2, será o valor 3, será o valor 4. O que seria o resultado dessa operação? Lembrando para vocês que a função média trabalha da mesma forma que a soma, gente. Você pode passar vários valores para a média, seja de intervalos, seja uma célula, seja um valor igual ele passou aqui, não importa. A função média vai fazer o quê? Somar todos esses intervalos, essas células, esses valores, e depois dividir pela quantidade de valores que foram somados. Então, para a gente poder achar aqui o resultado, é bem tranquilo. Você precisa saber o quê? De A1 até B4. Olha, A1 até B4, ó. Então, eu vou selecionar aqui, ó, de A1 até B4. É esse intervalo que eu tenho aqui, ó. De A1 até B4 eu tenho estes valores aqui. Então, eu tenho estes valores. O que ele vai fazer?
somar todos estes valores que eu tenho aqui, ó, 4, 6, 2, 4, 1, 7, 5, 2. Somou todos esses valores, tem mais algum valor para somar? Tem, olha aqui, presta atenção na fórmula aqui. Ponto e vírgula 5. Tem um 5 ainda para você poder somar ainda, então você vai somar todos esses valores, mais o valor 5. Somou tudo, aí você vai dividir por quanto então, professor, que a fórmula vai dividir? Você vai ter que contar, ó, quantos valores que eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais o 5, 9. 9 valores. Então, vou somar tudo isso aqui, mais o valor 5 e dividir por 9. Aí vai dar, então, o valor que nós estamos ali procurando, ok? Se eu somar aqui tudo, olha, isso aqui está dando 31. 31 mais 5, 36. 36 dividido por 9, nós temos, então, aqui que vai dar 4 aqui como valor. Gente, o que tem de gente que erra na hora da prova por causa desses 5 aqui, ó, ele nem olha direito aqui, já pega as coisas e divide por 5. Acho que esse valor 5 que está aqui é o que ele tem que dividir aqui na função de média. Não tem nada a ver uma coisa com outra, gente. Preste atenção isso aqui para você não poder não errar isso na hora da prova, tá? E toma muito cuidado na hora que você for, presta atenção nisso, no que a questão está te pedindo, olha. Aí, olha, a banca te deu a planilha, tá aqui. Aí você, às vezes, não lê a questão direito e já vai fazendo o quê? Somando todos os valores aqui, ó. Aí você soma também o 7 e o 4 que está aqui, que na verdade nem deveria estar aqui. Oh, desculpa, o 7 e 4 que não faz parte da seleção sua aqui, ó, de A1 até B4. Que é esta seleção apenas aqui que você tem, ó. O 7 e o 4 ali agora não entra. A pessoa não vê isso, porque às vezes a ansiedade de poder fazer a questão rápido, às vezes nem enxerga isso. Preste muita atenção nos intervalos que são colocados para vocês na hora da prova. E às vezes você acaba errando isso aqui de bobeira, tá? Beleza, pessoal? Então, isso aqui é a função média aí. Parece uma coisa boba também, mas tem esses detalhes aí minuciosos aí que vocês precisam de prestar atenção para não errar na hora da prova, ok? Vamos lá então seguir por mais uma questão aqui agora, que é uma questão também bacana. Na tabela do Excel 2010, exibida a seguir, um usuário está realizando um estudo com dados de idade de munícipes. A coluna C identifica-se o munícipe, na coluna C identifica se o munícipe tem 18 anos ou mais. A coluna C é essa aqui, ó. Identificando se a pessoa tem 18 anos ou mais. Significa que se é maior de idade ou não, né? Assinale a alternativa que contém a fórmula que, quando inserida na célula C6, a célula C6 aqui, gente, ó, vou até, ó, circular aqui, ok? Então, você inseriu a fórmula na célula C6. Identifica se o munícipe Pedro, que é o que está aqui, ó, tem 18 anos ou mais, tal como exibido na figura. Então, ele está, ó, qual que é a idade do Pedro? É 14. Então, está exibindo lá que ele não é maior de idade. Mas qual que é a fórmula, então, que foi utilizada aqui para aparecer a palavra não ali para mim, ali naquela célula? Foi utilizada, então, uma fórmula. Qual que é essa fórmula que foi utilizada? Seria a letra a função de maior, de A1 até B6, gente, aí seria ridículo isso aqui, né? Função maior de A1 até B6. Aí você pegar o maior valor, presta atenção, e ainda está errado, acabei de falar para você, olha para você ver a importância de você entender as fórmulas matemáticas aqui, que são utilizadas geralmente no Excel. Lembra que a função maior tem que ter dois parâmetros, o intervalo e depois o valor, a posição do valor que eu quero achar o maior ou o menor valor, não é isso? Olha aqui já tem somente, olha, intervalo. Então, automaticamente, sem saber de nada, já podia riscar isso aqui. Porque já está errado, inclusive a fórmula, não está nem certa a fórmula ali. Então, não tem nada a ver essas duas aqui, ok? Aí vai perguntar para você a letra C. Igual se B6 maior ou igual a 18, sim, e depois o terceiro parâmetro aqui não. Então, o primeiro parâmetro, B6 maior ou igual a 18, ponto e vírgula, sim, e depois ele está te falando B6 maior ou igual a 18, tem um sim aqui, e o terceiro parâmetro é um não. E aí depois ele vem falando aqui, ó, se C6 maior ou igual a 18, sim, e depois o não como terceiro parâmetro. E o E aqui seria verdadeiro, B6 maior ou igual a 18, depois o sim e depois o não. Bom, para você poder entender aqui, gente, fica muito bem claro. Quando você está usando, por exemplo, ou que você quer escrever alguma coisa na tela em cima de uma condição, estou querendo escrever sim e não em cima de uma condição, concorda? Se eu quero escrever em cima de uma condição, geralmente eu vou usar o quê? A função se.
Eu tenho a função se para poder fazer isso. Então não tem essa função verdadeira aqui. Então essa função verdadeira já pode eliminar, já posso eliminar. E a função se, ela tem 3 parâmetros, ok. 3 parâmetros aqui que foi apresentados aqui, tanto na letra C quanto na letra D. Tá correto os 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é meu teste lógico que eu quero fazer, o que eu quero testar. E o meu segundo parâmetro é, esse teste que eu fiz, se for verdadeiro, eu executo o que está no meu segundo parâmetro, que é o meu segundo aqui, valor que eu coloco. E se esse teste que eu fiz, ele for falso, vai executar o que tiver no meu terceiro parâmetro. Agora, o que eu preciso de saber é qual o teste que eu faço. Se eu quero comparar alguma coisa, gente, no caso aqui é... O que eu quero comparar? Não é a idade? A idade é um valor numérico ou um valor textual? É um valor numérico. Então, o valor numérico da idade está em qual coluna aqui? Na A, na B ou na C? O valor numérico aqui, a idade da pessoa está onde? Na coluna B. Então, o meu teste lógico tem que ser em cima da coluna B. No caso aqui, como eu estou em C6, então eu estou testando o quê? Não é a idade do Pedro? A idade do Pedro é o quê? B6, não é isso? Então, meu teste lógico tem que ser o quê? Se B6, que é a idade aqui, ó, vai pegar o 14, ele é maior ou igual a 18, concorda? Então, ó, B6 é maior ou igual a 18, a letra C aqui que nós temos, olha, já é a nossa resposta. Eu estou perguntando, B6 é maior ou igual a 18? Então, se o valor que tiver aqui no caso, que é 14, ó, 14 é maior ou igual a 18? Se for verdadeiro, ele executa o que tiver no meu segundo parâmetro, que é o sim. Então, se 14 fosse maior ou igual a 18, ele ia escrever lá sim. Agora, como 14 não é maior ou igual a 18, é falso, ele escreve o que tiver no meu terceiro parâmetro da função se, que é o não. Exatamente o que está colocando aqui, ó. Não, tá vendo? Então, é a letra C que seria a nossa resposta aqui correta para esta questão. Lembre-se mais uma vez, função se, primeiro parâmetro, teste lógico, segundo parâmetro, valor se verdadeiro e terceiro parâmetro, valor se falso, ok, gente? Aí algumas pessoas me perguntam assim, professor, mas eu poderia escrever isso aqui, ó, se, olha para vocês verem, B6, olha, menor do que 18, ponto e vírgula, abre aspas, não, e ponto e vírgula, abre aspas, sim. Será que eu poderia escrever isso aqui também? Se por um acaso, professor, tivesse essa fórmula aqui na questão, estaria certo também? Sim, estaria certo. A forma de você fazer a escrita da função se, você tem várias formas de poder fazer. Aqui no caso, ele pegou, se o valor for maior ou igual a 18, se for maior ou igual a 18, então o verdadeiro é o sim, e o falso é o não, tá certo? Agora, aqui, se eu pegasse assim, ó, se B6, que é 14 também, for menor do que 18, eu quero escrever não, que é o valor verdadeiro, concorda? Se B6 aqui for menor ou igual a 18, ou seja, 14 é menor ou igual a 18, é verdadeiro, não é? Se é verdadeiro, eu executo o que tiver no meu segundo parâmetro aqui, ó. Então, o que eu quero escrever se B6 for menor? Eu quero escrever que não é maior de idade, então vou colocar um não. Se o B6 aqui, ele for maior ou igual a 18, eu tenho que falar que ele é maior de idade, então tem que escrever o quê? O sim, que é o meu terceiro parâmetro. Então, aqui eu estou considerando o contrário agora, né? Se for menor, eu escrevo não, porque realmente ele vai ser menor de idade. E se for maior ou igual a 18, eu escrevo sim. Então, tem gente que confunde, gente, que acha que sempre tem que ser sim e não aqui, né? Eu estou te mostrando que a mesma fórmula, ela pode ser escrita de forma diferente e dar o mesmo resultado no final. Então, o que você tem que entender é, o primeiro parâmetro é o teste lógico, o segundo parâmetro, eu quero fazer o quê? Eu quero escrever aqui no meu segundo parâmetro, se o valor for verdadeiro aqui no meu teste lógico, eu escrevo o que aqui no meu segundo? Se o valor for falso aqui no meu teste lógico, eu escrevo o que no meu terceiro parâmetro? É isso que você tem que saber e lembrar na cabeça, gente, tá? Eu trouxe isso aqui não é para confundir vocês, não. É para poder vocês ver que existe outras possibilidades de poder fazer a mesma coisa. E a gente tem, às vezes, um olhar fixo ali, somente às vezes em um tipo de situação. Né? Então, você pode ver que pode existir outros tipos de situação que também estaria correto ali a questão. Espero que vocês tenham entendido, então, aí, os conceitos aí da função C. Beleza? Vamos lá continuar para mais uma questão, então, aqui. Aí, agora, de novo, função se, mas te trazendo agora num contexto um pouco diferente, olha. Lá tinha o teste lógico que você estava fazendo
depois tinha um valor textual, se verdadeiro, e outro valor textual, se verdadeiro, que é o sim e não, né? Nós vimos lá. Mas eu posso usar também a função se, utilizando como um teste lógico, fazer o teste lógico em cima até de outras funções que eu quiser, e o valor, se verdadeiro, executar uma outra função, e se o valor for falso, executar uma outra função que eu quiser. Posso fazer isso, é o que nós vamos ver aqui agora dentro da função se, agora que nós vamos trabalhar. Observe a planilha exibida a seguir, sendo editada por meio do Excel 2010 em sua configuração padrão. Então nós temos aqui a planilha, tá vendo? E ele pega e pergunta, ó, assinale a alternativa que contém o valor que será exibido na célula C1. A célula C1 é aqui, ó, né? É como se eu estivesse colocando essa fórmula aqui. Após esta ser preenchida com a fórmula. Se A1 maior que zero, então é meu teste lógico, estou comparando. A1 é maior que zero? Se o valor que tiver em A1 for maior do que zero, se isso aqui for verdade, eu vou executar a fórmula da média. Se o valor de A1, que é o valor que está lá na célula 1, for menor ou igual a zero, eu executo o que tiver no meu terceiro parâmetro, que é a fórmula do maior. Ok? Então vamos lá. Quanto que vale A1? A1 vale zero, ok? Então, eu estou perguntando o seguinte, zero é maior do que zero? Não. Zero não é maior que zero, zero é igual. Se tivesse um símbolo aqui maior ou igual, isso aqui era verdadeiro. Então, zero não é maior que zero, então isso aqui é falso. É um valor falso. O valor falso sempre, na minha função se, é meu terceiro parâmetro, lembra disso? Se eu estiver fazendo aqui for verdadeiro, aqui é verdadeiro e aqui é falso, ó. Então, se esse teste aqui que eu estou fazendo for verdadeiro, executo o meu segundo parâmetro. Se esse teste que eu estou fazendo aqui for falso, executo o terceiro parâmetro da função se. No caso aqui, é falso. Se é falso, eu vou ter que executar o quê? O meu terceiro parâmetro. O terceiro parâmetro aqui é a função maior. E agora, como que eu resolvo isso aqui? Então, ele está falando maior que de A1 até A4. Então, agora o que eu vou fazer? Vou pegar os valores aqui que eu tenho de A1 até A4. Ele está selecionando esses valores e está querendo o quê? O segundo maior valor, que é o segundo parâmetro da função maior, que eu já expliquei para vocês aqui anteriormente, lembra? Então, qual que é o segundo maior valor de A1 até A4? Então, o que, que a função vai fazer? Vai pegar os valores que eu tenho, ó, 0, 2, 3 e 5, colocar em ordem o quê? Decrescente, pegou lá 5, depois 3, o 2 e o 0, né? Então, o 5 é o meu primeiro maior valor, o 3 é o segundo maior valor, o 2 aqui é o terceiro maior valor e o 0 aqui é o meu quarto maior valor. Como ele quer retornar aqui é o segundo maior valor, o segundo maior valor, olha, é o número 3. Segundo maior valor é o meu número 3, concorda? Então, a resposta então aqui para essa questão, ó, seria o valor 3. Ok, gente? Beleza? Entendido aí? Então, aí, se por um acaso, professor, se por um acaso, o valor da célula A1 fosse, por exemplo, aqui o número 1 e não 0. Perguntar assim, ó, 1 é maior do que 0? É, 1 é maior que 0. Então, esse valor é verdadeiro. Se o valor do teste é verdadeiro, executo o que tiver no meu segundo parâmetro aqui da fórmula. Então, teria que executar a função de média. Aí, teria que pegar o quê? A média desses valores que estão aqui, ó. 6 mais 4, 10, mais 3, 13, mais 3, 16. Ia pegar o quê? 16 dividido por quanto? 4 valores que eu somei. 16 dividido por 4 daria a letra C, o quê? 4 aqui. Tá vendo que eu tenho tanto a resposta, se o valor for falso, quanto a resposta, se o valor verdadeiro? A banca colocou esses dois valores justamente para poder ver se você sabe e está sabendo fazer a questão de forma correta aí, né? Então, se fosse verdadeiro, eu executava a média e daria 4, então, aqui como resposta. Ok, pessoal? Entendido aí? Estou dando esses exemplos aqui para você poder ver as situações que poderiam acontecer aí com vocês aí na função C. Perceba que função C eu posso colocar fórmula matemática, eu posso colocar valores aqui textuais. Só lembrando um detalhe importante, deixa eu voltar aqui a questão. Todas as vezes que você colocar, né, que o valor que você quer apresentar é um valor textual, escrita de algum texto, alguma coisa na função C, gente, tanto o valor verdadeiro quanto o falso aqui, ó, você tem que colocar isso aqui entre aspas duplas, tá vendo? Ó, não esqueçam disso. Se eu quero exibir um valor que é textual,
coloca o valor entre aspas duplas, senão vai dar erro e você não vai conseguir executar a função se, tá? Quando você está trabalhando com valores numéricos, aí você não coloca aspas duplas, isso aqui não é necessário. Beleza? Vamos lá continuar então para mais uma questão aqui agora, vamos lá. Considere a planilha ao lado. Para somar a célula B8, olha, para somar na célula B8, a B8 está aqui, ó, ok? Para somar na célula B8, os valores do intervalo de A3, olha, a A7, somente quando os valores correspondentes ao intervalo de B3 até a B7 forem positivo, utiliza-se a fórmula. Se B3, B7 menor do que zero, soma de A3 até A7, depois eu tenho soma-se B3 até B7 maior ou igual a zero, depois eu tenho de A3 até A7, função se B3 até B7 menor que zero, soma de A3 até A7, e letra D, soma-se de A3 até A7 maior que zero, B3 até B7, depois eu tenho a função soma-se de A3 até A7 maior que zero, e eu vou depois fazer a soma de B3 até B7. Qual seria a resposta correta para essa questão? Primeira coisa para a gente poder já eliminar. Perceba que a função se, que já nós vimos aqui anteriormente, gente, a função se, ela não faz soma de nada em cima de algum tipo de condição. Ela não vai fazer isso. Você analisar uma condição e somar, por exemplo, alguns valores lá em cima daquela condição, ou somar somente os valores que estão dentro daquela condição. Né? Você pode até utilizar lá, se o valor for maior que tal, você vai lá e soma alguma coisa. Não é a característica da função se fazer coisas ou comparar coisas, por exemplo, em algum lugar e depois somar em outros, né? Por exemplo, você tem aqui a parte de investimento e eu tenho a parte de lucro. Eu quero analisar o quê? Eu quero analisar, por exemplo, lá, somar os valores do intervalo de A3 até A7 quando, por exemplo, eu tiver, por exemplo, lá, os lucros lá forem positivos. É o que ele está falando aqui, tá vendo? Se o lucro for positivo aqui, ó, toda vez que eu tiver lucro positivo, eu quero somar o investimento. Resumindo para vocês, eu quero somar o seguinte, ó, o lucro aqui 30 é positivo, então eu tenho que somar o número 1.000. Eu tenho aqui 290 é positivo, então eu tenho que somar o número 9.000. Eu tenho aqui também que o 1.200 é positivo, então eu tenho que somar o número 10.897. Então, o que eu tenho que analisar aqui agora na fórmula é todas as vezes que eu tiver, então, a situação ali do lucro ali, né, ele ser positivo, eu vou lá e somo, então, o investimento que está aqui. Então, essa situação não é uma situação da função se. A função se não faz esse tipo de coisa. Então, a letra A e a letra C já estaria errado aqui para vocês, né, para poder a gente visualizar aqui a letra A e a letra C. E aí, quando você observa a função se, dentro da função se, nós temos aqui, então, que analisar três parâmetros básicos, que é, o primeiro parâmetro que você vai analisar é o intervalo de valores que você deseja fazer alguma condição ou testar alguma coisa em cima dele. Qual que é o intervalo de valores que eu quero testar alguma coisa aqui? Eu quero testar alguma coisa se é positivo ou negativo, é qual o intervalo que eu quero? É a coluna B, concorda aqui, ó? É a coluna B? Então, eu vou escolher a coluna B, o intervalo de valores que eu quero selecionar ali para poder fazer algum tipo de teste. Eu vou selecionar, então, este intervalo. Selecionei esse intervalo, o segundo parâmetro da função soma-se é qual que é, então, o teste que você quer fazer, então, naquele intervalo que você selecionou. Então, tá bom, selecionei aqui o intervalo de B3 até B7. Beleza, de B3 até B7. Só que agora o segundo parâmetro é qual que é o teste que você quer fazer em cima desse intervalo. Eu quero saber os valores maiores do que... Quanto que um valor é positivo, gente? O valor tem que ser maior do que zero, não é isso? Então, eu vou colocar o valor maior que zero. Então, o segundo parâmetro aqui, ó, primeiro parâmetro, o intervalo que eu quero fazer o meu teste acontecer. Segundo parâmetro, qual que é o teste que você quer fazer em cima desse intervalo, no caso aqui, valores maiores do que zero, apenas que eu quero selecionar. E o terceiro parâmetro é qual que é o intervalo que a soma vai acontecer. Então, olha, fui lá e peguei só aonde é positivo, beleza. Só o que é maior que zero.
E aí depois eu tenho que falar por último para ele, olha, eu quero que você some então quais valores em cima desse intervalo que você testou. Eu quero somar somente os investimentos que estão aqui, ó. Então, onde que o investimento está? Na célula de A3 até A7. Então, se eu fizesse isso aqui, ó, ele pegaria primeiro parâmetro, então, aqui, qual que é o intervalo que eu quero fazer algum teste em cima dele, no caso aqui de B3 até B7. O segundo parâmetro, qual que é o teste que eu quero fazer, qual que é a restrição que eu quero colocar para poder fazer alguma soma de alguma coisa, que é só os valores maiores do que zero. Então, quero lá, restringe para mim só os lucros aqui que são maiores que zero. Beleza, foi lá e restringiu. Agora eu quero que você vá agora lá no investimento e pegue todo o investimento dos lucros que são maiores do que zero, que é o de A3 até A7, que é isso que a fórmula está fazendo aqui. Ah, professor, mas se eu quisesse fazer algo diferente, por exemplo, eu quero pegar os lucros, somente os lucros que são maiores do que zero, professor, e eu quero somar agora não os investimentos, eu quero somar os lucros que são maiores que zero, que eu colocaria a resposta somente dos lucros que são maiores do que zero, professor. Beleza, só quer fazer a soma dos lucros que são maiores que zero, o que você tinha que fazer então, gente? Ao invés aqui de ser A3 e A7, continuaria sendo o quê? B3 e B7. Eu vou dar só isso. Se eu tenho B3 até B7, local aonde eu quero fazer a minha condição acontecer. Qual que é a condição? Somente os valores maiores que zero. E o que eu quero somar, então, agora em cima dessa condição? Já restringi somente os valores maiores que zero, somente os lucros ali que são positivos. Beleza. E agora, o que você quer que eu some para você? O Excel está te perguntando. Eu quero, então, que você some, então, esses valores que são maiores que zero, que são os lucros. Só os lucros positivos, que é de B3 até B7. Ah, não, eu quero agora... Os lucros são positivos? Beleza, então agora você pega para mim somente os investimentos desses lucros que foram positivos. Então aqui é de A3 até A7. Então aí basta você saber o que você deseja aí para você poder aplicar a função soma-se na prática de forma correta, viu pessoal? Lembrando um detalhe importante, gente, que o segundo parâmetro que você tem dentro da função soma-se, outra coisa importante aqui, ó, que é o teste que você está fazendo aqui, eu coloquei aqui para você poder ver, sempre esse teste vai ser entre aspas duplas, olha, aspas duplas, não esqueça desse detalhe. Se eu quero colocar que um valor é maior ou igual a 10, vai ficar entre aspas duplas. Vamos colocar aqui se o valor é igual a zero, para poder colocar um valor igual a zero também entre aspas duplas aqui. Se tivesse vindo aqui somente o zero aqui, gente, ó, só assim, ó, aspas duplas zero, subentendia-se e funciona, tá? Que você está querendo buscar somente os valores de lucros ali que foram igual a zero. Se vocês não teve lucro, nem negativo nem positivo. Então, o lucro foi zero. Se o lucro foi zero, você colocaria somente, entre aspas, o zero. Queria entender que são valores iguais, lucros iguais a zero. Somente lucros iguais a zero que você estaria pegando, tá? Então, mas não esqueça no detalhe da função soma-se. O teste que você vai fazer é sempre, entre aspas, duplas aqui. PC Bahia, PM Bahia, já caiu situações dessas nesses duas questões de concurso que a alternativa que diferenciava o certo do errado estava aqui, ó. Um tinha aspas duplas e o outro não tinha aspas duplas no teste que você está fazendo. Então eu estou te falando isso aqui porque eu já vi isso aí cair e acontecer e por isso que eu estou te dando esse exemplo aí. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, nosso tempo já está se esgotando então aí, espero que vocês tenham gostado então dessas dicas aí que nós demos para vocês, vamos trazer muito mais coisa aqui ainda, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, acompanhe a gente lá nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, no YouTube, ative lá o sininho lá para você sempre receber nossas notificações. Acesse o nosso site, lá tem muito mais conteúdo, adquira nossos pacotes, se você está gostando aqui das aulas, das dicas, gente, tem muitos mais detalhes para vocês nas nossas aulas aí, preparadas especialmente para vocês aí, ok? Um grande abraço e até a próxima. Fui, até mais. Tchau, tchau.